Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção e meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito sempre a liturgia aqui nos meus endereços telemáticos. Você vai ao Facebook, Instagram, blog, YouTube, somente escrevendo no campo de busca do Google, Paulo Roberto Maciel 7919. Fácil, né? Escreveu e vai lá nos meus endereços telemáticos. Liturgia referente ao dia 16 de novembro de 2023, quinta-feira, 32ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme estou exemplificando aqui, simbolizando. No rito da celebração temos o ofício do dia. Agora, pode haver também a missa dedicada à memória de Santa Margarida da Escócia, rainha, memória facultativa, aí a cor é branca. Ou missa para Santa Gertrudes, virgem, memória também facultativa, cor branca. Aí vai depender do presidente da celebração. Antífona da entrada. Chegue até vós a minha súplica, inclinai vosso ouvido à minha prece. É o Salmo 87, versículo 3. Vamos agora à oração do dia. Rezemos, coloque sua intenção. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo, para que inteiramente disponíveis nos dediquemos ao vosso serviço, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro da sabedoria, capítulo 7, versículos do 28 ao 1º do capítulo 8. Na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedido, benfazejo, amigo dos homens, constante, seguro, sem inquietação, que tudo pode, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Pois a sabedoria é mais ágil que qualquer movimento e atravessa e penetra tudo por causa da sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode introduzir-se nela. A sabedoria é um reflexo da luz eterna, espelho sem mancha da atividade de Deus e imagem da sua bondade. Sendo única, tudo pode. Permanecendo imutável, renova tudo e, comunicando-se às almas santas de geração em geração, forma os amigos de Deus e os profetas. Pois Deus ama tão somente aquele que vive com a sabedoria. De fato, ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações. Comparada à luz, ela tem a primazia, pois a luz cede lugar à noite, ao passo que, contra a sabedoria, o mal não prevalece. A sabedoria se estende com vigor de uma extremidade à outra da terra e com suavidade governa todas as coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, bonito texto do livro da sabedoria escrito por Salomão. Salmo responsorial. O salmo de resposta é o 119, versículos 89, 90, 91, 130, 135, 175, refrão 89a. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Repitamos. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Ela é tão firme e estável quanto o céu. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. De geração em geração, vossa verdade permanece como a terra que firmastes. É eterna, Senhor, vossa palavra, porque mandastes. Tudo existe até agora. Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos.
É eterna ao Senhor vossa palavra. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Possa eu viver e para sempre vos louvar, e que me ajudem, ó Senhor, vossos conselhos. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Repitamos: é eterna, ó Senhor, vossa palavra. Aclamação ao Santo Evangelho com um trecho de João, capítulo 15, versículo 5, e depois a proclamação do Evangelho escrito pelo médico e auxiliar de São Paulo, Lucas. Então vamos a Lucas 17, versículos do 20 a 25. Antes, a aclamação. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a videira e vós sois os ramos, um fruto abundante vós haveis de dar. Um fruto abundante vós haveis de dar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus, reino dos céus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui, não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Comentário de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. A liturgia comentada dele tem o título: O reino está dentro de vós. Lucas 17, versículos do 20 ao 25. No mundo capitalista, a ação humana tem sido superestimada. As pessoas costumam ser valorizadas por aquilo que fazem. Mesmo a missão pastoral da igreja, cujo fim último devia ser encaminhar os homens para Deus, muitas vezes tem sido confundida com atividades. Nesta linha de pensamento, oração e contemplação, meditação e escuta de Deus seriam sintomas de intimismo, ou seja, uma forma ligeira de perder tempo quando há tanta coisa a fazer lá fora. Ora, a história recente mostra que a simples ação humana, sem o sopro interior do Espírito, não só é incapaz de aperfeiçoar a sociedade, mas acaba por levar os agentes de pastoral ao estresse, ao desânimo e às buscas de compensações nada evangélicas. Transpiração sem inspiração, isto sim é perda de tempo. Ao afirmar aos fariseus que o reino de Deus está dentro da pessoa humana, Jesus ensina que uma voz interior está sempre a dialogar conosco. Há uma presença divina no coração humano. A voz da consciência alerta para a responsabilidade moral, as inspirações apontam o caminho, aquela fonte silenciosa brota em momentos especiais. Eis alguns sinais dessa presença. Lendo a vida dos santos, nós os vemos sintonizados na emissora do Espírito Santo. Olha que bonito. Lendo a vida dos santos, nós os vemos sintonizados na emissora do Espírito Santo. Trata-se de uma sintonia fina
que lhes permitia perceber sua vocação e missão, fortalecendo-os diante dos obstáculos que o maligno ergue habitualmente contra a obra de Deus. Uma sintonia obtida exatamente por meio daqueles procedimentos que a crítica moderninha chama de perda de tempo. A escuta, a oração, a meditação da palavra de Deus, intimidade com Jesus nos sacramentos. Depois disto, alimentados e iluminados, aí sim saíam na direção do pobre e do descrente, do faminto e do desesperado, levando o amor que haviam aurido no deserto com Deus. Apesar de suas fragilidades humanas, temores e inseguranças, limitações intelectuais e psíquicas, esses homens e mulheres eram portadores de Deus, levavam o reino em seu interior. E era essa a mensagem que transformava a vida das pessoas que atravessavam o seu caminho. Fazer a leitura dos corações, como o Padre Pio de Pietrelcina, curar os doentes, como o Padre Emiliano Tardif, atrair os jovens, como o Padre Jonas Abib, encontrar Jesus nos mendigos, como Madre Teresa de Calcutá, nada disso estará ao nosso alcance sem a vida interior alimentada de silêncio e oração. Estou atento a Deus que fala em meu interior? Irmãos e irmãs, orai sem cessar, que o Pai abra o vosso coração à sua luz. Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18. Vamos agora aos santos do dia 16 de novembro. Santa Gertrudes Virgem faleceu em 1302, religiosa do mosteiro cisterciense de Helfta, na Alemanha. Teve experiências místicas sobre o mistério da encarnação, o Sagrado Coração de Jesus e a Eucaristia. Segundo o site da Arquidiocese de Cascavel, no Paraná, pesquisando no endereço eletrônico acidigital.com, em 16 de novembro é celebrada a festa de Santa Gertrudes, vidente do Sagrado Coração de Jesus e considerada padroeira das pessoas místicas. Gertrudes nasceu em 6 de janeiro de 1256, na Alemanha. Aos 5 anos foi enviada para estudar no mosteiro beneditino de Helfta, onde sua irmã Santa Matilde foi abadesa e sua professora. Com o tempo tomou o hábito e se tornou amiga de Santa Matilde de Hackborn, ou Hackborn, que também tinha uma devoção especial ao coração de Jesus. Muitos séculos antes de Cristo aparecer a Santa Margarida Maria Alacoque, Santa Gertrudes teve experiências místicas do Sagrado Coração de Jesus. A Igreja chama de místicas as pessoas que se dedicam a lidar diretamente com Deus por meio de orações e recebem do Senhor mensagens e revelações. Em sua vida cotidiana, a santa praticava a comunhão frequente e tinha muita devoção a São José. Conta-se que em 2 visões diferentes reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus e ouviu as batidas de seu coração. Em uma ocasião, a santa perguntou ao apóstolo São João, que recostou sua cabeça junto ao coração do Senhor na última ceia, por que não tinha escrito nada sobre o coração de Jesus. O evangelista lhe explicou que a revelação do Sagrado Coração de Jesus estava reservada para tempos posteriores, quando o mundo, na frieza, necessitaria ser reavivado no amor. São atribuídos a Santa Gertrude 5 livros que formam o arauto da amorosa bondade de Deus, que são comumente chamados de Revelações de Santa Gertrudes. O primeiro foi escrito por amigos íntimos da santa, o segundo ela mesma o fez, e os demais foram compostos com sua direção. Neles fala de suas experiências místicas e ensina que a adversidade é a aliança espiritual que sela os esponsais com Deus. Também são atribuídas a ela orações do século XVII, embora não sejam dela. Santa Gertrudes padeceu por 10 anos penosas enfermidades e partiu para a casa do pai em 17 de novembro de 1301 ou 1302. Clemente XII mandou que sua festa fosse celebrada
em toda a Igreja Católica. Santo do dia 16 de novembro. Tem muitos santos, hein? São Otemar, o abade, faleceu em 759. Na Suíça construiu um pequeno hospital para leprosos e um mosteiro sobre a regra beneditina. Santo do dia 16 de novembro, Euquério de Lyon, foi bispo, faleceu em 449, retirou-se para levar vida ascética numa ilha próxima a Lérins, na França, e foi eleito bispo de Lyon. Escreveu a história de numerosos mártires. Santo do dia 16 de novembro, Santo Edmundo Rich, bispo, faleceu em 1240. Foi arcebispo de Cantuária, na Inglaterra. Exilado para defender os direitos da igreja, viveu santamente entre os monges cistercienses em Pontigny, na França. Pontigny deve ser, na França. Santa do dia 16 de novembro, Santa Inês, virgem, faleceu em 1253. Inês seguiu as pegadas de sua irmã Santa Clara e abraçou de todo o coração a vida de pobreza franciscana. Santo do dia 16 de novembro, Beato Eduardo Osbaldeston, presbítero e mártir. Presbítero é padre ou sacerdote. Faleceu em 1594. Foi sacerdote de Yorkshire, na Inglaterra. Executado durante o reinado da rainha Isabel I por exercer o seu ministério. Olha só, morto por exercer o seu ministério. Santa do dia 16 de novembro, Santa Margarida da Escócia, rainha e viúva, natural da Hungria, tornou-se a rainha da Escócia aos 24 anos. Morreu em Edimburgo, no ano de 1093. Segundo o site Vatican News, Margarida nasceu em 1045 na Hungria, onde seu pai, Eduardo, herdeiro do trono de Edmundo II da Inglaterra, se encontrava exilado após a tomada de posse do seu reino pelo rei da Dinamarca, chamado Knut. Olha a história dessa santa que nós contamos para vocês aqui hoje. As origens da sua mãe, Ágata, são incertas. Sabe-se, porém, que Margarida era a segunda de 3 filhos. Ainda criança, após a morte do rei Canute, seu pai, decidiu voltar para a Inglaterra, onde faleceu logo depois da chegada do normando William, o Conquistador. Assim, Ágata foi obrigada a se refugiar em outro lugar com os filhos. Encontrou refúgio na Escócia, na corte de Malcolm III. Viúvo e pai de um filho, Malcolm apaixonou-se pela bela e inteligente Margarida, educada na fé católica. Ele pediu a sua mão em 1070. Aos 24 anos, Margarida tornou-se rainha da Escócia. A vida de corte era enriquecida com práticas piedosas e orações. O casal real foi agraciado com 8 filhos, 6 meninos e 2 meninas. Deve-se a Margarida a introdução do feudalismo em terras escocesas sob o modelo inglês e a criação de um parlamento. As portas do castelo estavam sempre abertas para ajudar os pobres e enfermos, para os quais o soberano mandou construir asilos e hospedarias. Com Margarida, os cultos das igrejas locais foram uniformizados e conformados com os da Igreja de Roma. A rainha determinou que o jejum da quaresma fosse respeitado e a Páscoa celebrada no mesmo dia. Recomendou a confissão frequente e a abstenção dos trabalhos aos domingos. Difundiu a educação religiosa e incentivou a construção de igrejas, mosteiros, capelas e escolas. Graças a ela, os monges beneditinos fundaram mosteiros na Escócia. As antigas abadias voltaram ao seu esplendor e foram construídos abrigos para os peregrinos. No castelo, Margarida bordava paramentos sagrados e decorava livros, além de entreter o esposo com leituras espirituais. Ela adoeceu em 1093, enquanto o esposo e o filho mais velho tiveram que pegar em armas contra Guilherme Vermelho, que invadira a Escócia. Ambos morreram em 13 de novembro na Batalha de Alnwick.
É famosa a oração da rainha naquela ocasião da morte deles. Deus Todo-Poderoso, agradeço-vos por ter me dado tão grande aflição nos últimos momentos da minha vida. Espero que por vossa misericórdia possa servir para purificar os meus pecados. Olha a oração dela com a morte do marido e do filho. Margarida faleceu em 16 de novembro de 1093, ano de 1093, no castelo de Edimburgo. Foi canonizada em 1250 pelo Papa Inocêncio IV, pelo seu exemplo de vida, fidelidade à igreja e caridade para com o próximo. O lugar de culto mais antigo a ela dedicado é a Capela de Santa Margarida, no castelo de Edimburgo. Olha só. História bonita, né? Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja e se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que quando solicitamos algo a Deus, solicitamos alguma coisa ao Todo-Poderoso, ele pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal é o nosso divino Pai Eterno, Pai Celestial, o Pai das Misericórdias. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará. Não desperdice essa chance. Quem está com Deus, com Jesus, reconhece que ele é Deus, que ele humanou, sofreu, morreu na cruz por nós, ressuscitou e ascendeu ao céu, ficará com ele para sempre. Eu quero ficar com Jesus, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo para sempre. Faça isso também, arrependa-se dos seus pecados, reconheça essa graça de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes e futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 9717. Ok? Você pode acessar e vai chegar ao meu YouTube, vai chegar ao Instagram, e chegará também ao blog, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Tá bom? Vamos confirmar aqui, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, para chegar aos meus endereços telemáticos. Aí você pode compartilhar, dar o like, inscrever-se, porque aí aumentamos a chance de mais pessoas se salvarem. É isso que nós queremos. A paz.